Não, mas que horas que é hoje? O dia todo que nós passamos e esse momento que nós estamos aqui. Que horas que é hoje? Que horas você tem aí hoje? Você vai entender já. Em João, capítulo 4. Em João, capítulo 4, Jesus, ele ia passando, e então ele disse para os seus discípulos assim: nós vamos passar por dentro de Samaria. Então os discípulos disseram para ele assim: mestre, tá certo? A gente não pode passar por dentro de Samaria. Nós temos que passar pelo nosso caminho. Então Jesus ele diz assim: é necessário passarmos por dentro de Samaria. Então eles foram passar por Samaria. Então Jesus ele vai e ele escolhe um lugar dentro daquela cidade. Ele escolhe um lugar dentro daquela cidade. E o lugar que ele escolhe, é a beira de um poço. Então ele vai e se assenta à beira daquele poço. Porque quando Jesus ele entra na cidade de Samaria, Jesus ele tinha um propósito. Jesus ele ia encontrar uma pessoa ali dentro daquela cidade de Samaria. Ele ia encontrar uma pessoa só. Os discípulos não queriam entrar dentro da cidade de Samaria porque os discípulos eram judeus e Jesus também era judeu. E o povo daquela cidade eram os samaritanos. E os samaritanos não concordavam. Os samaritanos com os judeus, eles eram brigados. Né? Os filhos de samaritanos eram proibidos de casar com os filhos dos judeus. E os filhos dos judeus eram proibidos de casar com os filhos dos samaritanos. Mas eu já preguei essa mensagem aqui e nós não vamos entrar nela totalmente, só para você poder entender esse começo. E então Jesus ele tinha um propósito só uma coisa. Ele foi e se assentou à beira do poço. E então chegou uma mulher. E essa mulher que chegou para pegar água, essa mulher era prostituta. E essa mulher, ela foi pegar água meio-dia. O que eu estou falando para você é o que está no texto. Eu não vou ler o texto todo para não tomar muito tempo. Era meio-dia. Por quê? Porque meio-dia as mulheres da sociedade, as mulheres que eram casadas, elas não iam até esse poço retirar a água. Então a prostituta, ela separou esse horário de meio-dia para poder tirar a água, para não precisar conversar com ninguém, para não precisar ver ninguém. Entende? Então os outros horários eram horários das mulheres casadas, das mulheres direitas tirarem água. E Jesus escolhe esse horário, meio-dia. Se assenta à beira do poço. E então chega a prostituta com a sua vasilha para poder tirar a água. Então quando ela chega para tirar a água, que ela vai para tirar a água, ela ainda não tirou a água,
continua preparando ali o balde, tudo certo para ela poder tirar a água. E então ela pega e continua quieta. E então Jesus, ele repete de novo: você poderia me dar um copo de água? E então ela olha para Jesus assim e ela diz assim: você é judeu. Você não sabia que os judeus são de mal com os samaritanos? Você é a única pessoa que não sabe da nossa briga. Porque se você soubesse da nossa briga, você não estaria pedindo para mim te servir com um copo de água. Não é? Então Jesus, ele começa a conversar com ela, que era o propósito de Jesus, era estar na cidade de Samaria, porque para Jesus era necessário. Tem coisa na nossa vida que é necessária. É necessário nós resolvermos. É necessário nós termos uma atitude. É necessário nós sermos firmes no nosso propósito, naquilo que nós temos que fazer. Tem coisa que você pode
que é essa água viva? Ela faz primeiro essa pergunta: da onde que é essa água? Da onde que era aquela água que Jesus estava oferecendo para ela? Da onde vinha aquela água que Jesus estava oferecendo? Porque o poço para pegar água estava ali, Jesus não tinha a vasilha, Jesus não foi preparado com o balde para pegar água ali, mas ela foi preparada com o balde para pegar água, mas Jesus não foi. Então ela queria saber da onde que era aquela água, porque Jesus não estava preparado com o balde. Da onde que era aquela água? E então ela fala: mas da onde que é essa água viva? Essa água que está viva? Da onde que é? Como que o Senhor me dará? Como que o Senhor me daria essa água? Por quê? Como é que o Senhor me daria essa água para beber? E então Jesus ele diz assim: qualquer que beber da água que eu lhe der, qualquer que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água que Jesus estava oferecendo para ela era a água da vida eterna, era a salvação da alma dela. Por isso que Jesus estava dizendo para ela: se você receber da água que eu lhe der para você, nunca mais você terá sede, porque essa água é uma água para a vida eterna. E essa água que eu estou pedindo para você me dar um copo de água, essa água, ou essas coisas desse mundo, leva à morte.
água vai morar dentro de você. Essa água ela vai morar dentro do seu coração. Está entendendo? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então Jesus ele diz assim: qualquer que beber dessas coisas daqui da terra tornará a ter sede, ou seja, nunca vai satisfazer dessas coisas daqui da terra. A pessoa, quando ela se aprofunda no pecado, ela vai se aprofundando, ela nunca vai conseguir sair desse pecado sozinha, porque sempre ela vai querer ter sede, sempre ela vai querer mais, ela vai querer mais, e esse pecado daqui dessa terra nunca vai satisfazer essa pessoa, nunca vai satisfazer essa pessoa. Muitas vezes, na parte sexual, tem pessoas que vai e faz sexo com todo mundo. Daqui a pouco está fazendo sexo com o animal. Daqui a pouco está fazendo sexo com o morto. Então são coisas assim que vai se aprofundando, você vai se aprofundando e nunca vai satisfazer o corpo desse ser humano. Nunca vai satisfazer o corpo dessa pessoa. Sempre ela vai ter sede de fazer mais, e de fazer mais, e de fazer mais, e de fazer mais, e de se destruir mais. Está entendendo? Então é isso que Jesus está falando, porque uma coisa vai puxando a outra coisa. Um pecado, ele puxa o outro pecado. A pessoa, ela nunca consegue ficar só naquele pecado. Ela sempre vai querer experimentar outras coisas. Então Jesus, ele fala para ela: se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. Glória a Deus. Então aquela mulher, ela passa a se interessar na palavra de Jesus. Então ela diz assim: olha, eu estou muito interessada nessa palavra que você está me dizendo. Então me dá essa água agora, me dá agora essa água, porque eu não quero vir mais nesse poço pegar água, sabe? Eu estou com vergonha, eu tenho vergonha de vir pegar água nesse poço, eu tenho vergonha das pessoas, sabe? Eu tenho vergonha de tudo, eu tenho vergonha da minha vida, eu tenho vergonha do meu pecado, eu tenho vergonha. Então eu quero essa água para mim se libertar, para mim se salvar, para mim ficar transformada, eu quero essa água. Glória a Deus. Aleluia. E então, Jesus ele diz assim: o que eu faço hoje na sua vida, o que eu faço hoje na sua vida, o que eu faço hoje para você, é para a sua vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu permito algumas provações na sua vida para te curar, para te libertar, eu faço para a sua vida eterna. Eu tenho paixão pela sua vida, eu tenho paixão pela sua vida, eu tenho compromisso pela sua vida. Você está entendendo? Tudo que eu faço para você hoje é para a sua vida eterna. Que dia que é hoje? Que dia é hoje? Não estou perguntando a data de hoje. Você sabia que a hora já chegou? Você sabia que a hora já chegou? De tudo que eu falei até agora, você sabe quem é essa hora? Poderia falar bem alto. Quem é essa hora? De tudo que eu expliquei até agora, quem é essa hora? Você sabia que a hora já chegou? Quem é essa hora? Isso. Você sabia que a hora já chegou? E então, Jesus, quando a mulher diz assim: eu estou interessada nessa conversa. Então Jesus, ele diz assim, ela diz, eu estou cortando um pouco do texto, tá? Depois você, estou dando uma resumida, porque nós estamos repetindo a conversa da samaritana com a conversa de Jesus Cristo. Ela diz para Jesus assim: eu não tenho
Jesus, ele diz para ela assim: você não tem marido. Então Jesus fala para ela assim: você teve 5 maridos. Só que esses 5 maridos não eram seu. E agora você está com o 6º marido. Só que esse 6º marido não é seu. Então aquela mulher de cabeça erguida, falando cara a cara com Jesus Cristo, que Jesus Cristo, ele é a hora. Jesus é a hora. Glória a Deus. Então aquela mulher olha para Jesus Cristo e repete a mesma coisa que Jesus Cristo falou para ela. Disseste bem, eu te disse e não era meu, e agora eu estou com o 6º que também não é meu. Disseste